Bom, pessoal, vou passar para uma outra parte aqui, que é para a gente dar uma olhadinha aqui em duas questões simples aqui de simulado. Só para a gente entender como que é importante e como que é um diferencial a gente estar fazendo simulado junto com os estudos, né? O que a gente fala com o nosso aluno? Não adianta a gente ficar aqui na escola só estudando e se não chegar em casa e não for retomar aquele conteúdo que ele estudou, ele não vai conseguir apreender aquela informação ali importante para ele, né? Isso vale para a gente aqui também, estudando aqui para o nosso concurso. Então, eu trouxe aqui duas questões só para a gente entender como que é importante o simulado nesse processo de preparação. Então, a gente vai ter sempre assim, uma aula, um simulado, uma aula, um simulado. Em cada uma das nossas aulas, nós iremos trabalhar duas obras. Então, todos os nossos simulados serão referentes, né, àquelas duas obras que a gente aprendeu no dia. Bom, aqui tem uma questão bem tranquila, que ela vai dizer o seguinte: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define que a estrutura da educação escolar brasileira compõe-se de níveis e modalidades de ensino. A composição correta dos níveis escolares é... Bom, para a gente responder essa questão, a gente precisa entender o que é um nível e o que são as modalidades, né? Então, nível, só existem dois níveis na educação brasileira: educação básica e ensino superior. Dois níveis apenas, ou educação básica ou ensino superior. Dentro da educação básica e dentro do ensino superior, nós vamos ter as etapas, né? Então, aqui na educação básica, a gente tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Lá no ensino superior, nós temos a graduação, a pós-graduação, né? Especialização, mestrado, doutorado. Então, o que acontece? Só existem dois níveis da educação brasileira. Dentro desses níveis, nós temos as etapas. Então, o que são as modalidades, né? As modalidades, como o próprio nome diz, está relacionado aos modos em que aquela educação vai acontecer. Então, imagina, por exemplo, a educação escolar quilombola. É uma educação que está acontecendo lá dentro do quilombo. Então, é o modo daquela educação acontecer, é uma modalidade. Mas o que aquele aluno da educação escolar quilombola vai aprender? Tudo que qualquer aluno da educação brasileira vai aprender também, com algumas particularidades. Por exemplo, a história ali da sua ancestralidade, as questões religiosas, caso tenha alguma língua que ainda é utilizada por aquela comunidade, né? Então, a educação escolar quilombola é um modo, é uma modalidade da educação. Lembrando que ela não necessariamente precisa ser dentro do quilombo. Se uma escola, por exemplo, recebe os alunos dessa comunidade quilombola e eles são mais de 50% dos alunos da escola, então aquela escola se torna uma educação escolar quilombola. Bom, mas aí é um tema aí do conhecimentos pedagógicos, né, que depois a gente tem que estudar, né? Quem tá lá no outro curso já vai estudar esse conteúdo aí. Quem não tá, gente, tem que dominar esses conceitos. Então, as modalidades: educação escolar quilombola, educação indígena, educação do campo, educação especial inclusiva, educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos. Então, o que a gente observa? São os modos daquela educação acontecer, né? Então, modalidades. Nível, só existe dois: educação básica e ensino superior. Então, vamos lá. A composição correta dos níveis escolares é a educação fundamental, educação tecnológica, educação de jovens e adultos e educação básica. Super errado, tá vendo que aqui misturou um tanto de coisa? Educação tecnológica e educação de jovens e adultos são modalidades da educação, né? Educação fundamental, né? Deveria ser aí ensino fundamental. Letra B, educação básica e ensino superior. Correto. Então, qual que é os dois níveis escolares? Educação básica e ensino superior, né? Não esqueçam disso. C, educação infantil, ensino médio, educação profissional e educação básica. Aí tá misturando também, ó, educação infantil com educação profissional. Educação profissional é uma modalidade, né? D, ensino fundamental, educação profissional, educação superior e educação do campo. Aqui, novamente, misturando modalidade com nível. Então, não se esqueça, nível só existe dois: educação básica e educação superior. Modalidades, nós temos várias. EJA, né? Educação de jovens e adultos, educação à distância, educação especial inclusiva, educação escolar quilombola. Então, são os modos que aquela educação acontece. Tranquilo? Bora aqui para outra.
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o acesso à educação básica obrigatória é direito a público subjetivo, B, privado, C, institucional, D, público subjetivo ou E, universal? Bom, essa questão aqui tem uma pegadinha. E aí vocês me perguntam, Aniele, como é que eu vou lembrar disso tudo? Como que a gente vai lembrar disso? Nos familiarizando com os textos da lei. Nossa resposta aqui é público subjetivo. Onde que a gente vai ver isso? Artigo 5º, gente, LDB, nosso livro de cabeceira. Toda a legislação nacional, municipal, estadual, ela vai passar pela LDB. Então, ela é a nossa lei maior, é a LDB. Então, para mim pensar, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu penso a partir da LDB, né? E da Constituição Federal. Os princípios lá da LDB são os mesmos da Constituição Federal no que diz respeito à educação. Então, conheçam a LDB. Conhecendo a LDB, vocês já vão conhecer 60% das leis. O restante são as especificidades. E mesmo assim, nenhuma lei municipal, nenhuma lei estadual pode sobrepor a LDB. Todas estão no cinturão da LDB. Então, a gente vê aqui a LDB, depois eu vou ver a lei orgânica do município de Contagem, eu vou ver o que rege lá na lei orgânica. Os mesmos princípios da LDB. Ou quando eu for ver outros documentos da educação, o que rege vai ser a LDB. O que o artigo 5º diz? O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, que é a nossa resposta lá, né? Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. Então, quando eu penso aqui na educação básica como direito público subjetivo, o que eu estou querendo dizer é que ele é um direito de toda criança entre 4 e 17 anos. Qual que é a idade obrigatória para estar na escola? 4 até 17 anos. Então, 4 e 5 anos é a educação infantil, né? Essa educação infantil, inclusive, é a pré-escola, porque dentro da educação infantil nós temos creche 0 a 3 anos e nós temos a pré-escola 4 e 5 anos. Então, a criança tem que entrar na escola com 4 anos. Ah, Emiele, o que acontece nesses locais em que não tem vaga para a criança entrar com 4 anos? Aí, nesse caso, né, como o nosso país é muito grande e essa obrigatoriedade dos 4 anos ela é recente, nem toda localidade, poder público, a prefeitura, o estado, nem toda região consegue garantir que todas as crianças de 4 anos estejam na escola. Então, nesse caso, se a criança está fora da escola porque o poder público não oferece a vaga, os pais não podem ser responsabilizados por isso. Agora, deu 6 anos, a criança não está na escola, aí o pai pode ser responsabilizado. Porque com 6 anos é universal, a gente, né, é universalizado. Toda criança com 6 anos tem que ter vaga na escola. Se por algum motivo não tiver vaga lá na cidadezinha lá que a criança mora, então o poder público tem que pagar um transporte para levar ela para outra localidade, ou ainda pagar uma bolsa para ela estar em uma instituição privada, mas sem estudar ela não pode ficar. Então, quando eu ver lá qual que é a idade obrigatória para estar na escola, entre 4 e 17 anos de idade, com essa ideia de que entre 4 e 6 anos, se não houver oferta de vaga, os pais não podem ser responsabilizados. Tranquilo? Contagem, gente, tem vaga para todo mundo. Então, todo mundo, a partir de 4 anos aqui em Contagem, entra na escola. Diferente da creche, né? De 0 aos 3 anos, você vai para uma fila e aí tem alguns grupos prioritários. 4 aninhos, não, ó, direto com a matrícula caindo aqui na rede. Bom pra gente, que é mais emprego pra gente também, né? Bom, só voltando aqui na questão, como que eu vou saber disso, gente? Algumas questões são bem pegadinhas. Você vê que aqui você poderia até ter aquele conhecimento do artigo 5º e marcar público objetivo, porque esse público objetivo foi bem sacana aqui, né? Mas, como que a gente vai dominar isso? A gente vai dominar isso nos familiarizando com os termos da lei. Então, eu vou trazer a lei para me pensar, eu vou ler a lei, eu vou escutar ela. Lembra que eu comentei que a gente pode escutar através lá do aplicativo que lê o PDF? Então, é escutar muito. Teve uma época mesmo que eu mesma gravei com a minha voz, no meu celular eu gravei. Lá, não lembro qual que eu tinha gravado. Acho que não sei se foi um documento de contagem mesmo. Eu gravei, depois eu fiquei ouvindo, eu mesma falando aquele documento. Então, você está varrendo casa, o celular aqui no bolso, ouvindo lá a lei. Então, quanto mais a gente ouve a lei, mais a gente vai se familiarizar com os termos.
Aqui a gente poderia ter essa confusão de direito público objetivo e o público subjetivo, mas tenho certeza que depois desse falatório aqui sobre direito público subjetivo, você não vai esquecer mais que é subjetivo. Objetivo? Não, já pode eliminar aqui. Subjetivo, ou seja, pertence àquela pessoa. Ela não precisa acionar algo. Qualquer pessoa pode acionar a justiça para dizer que está sem vaga, mas a vaga já tem que ir direto para ela. É diferente, por exemplo, de um tratamento que você precisa fazer de um câncer, em que você vai pedir o governo para pagar um remédio, e aí isso vai passar por um processo. Escola, não. Tem que ter a vaga. Por isso é o direito público subjetivo. Privado? Não. Aqui no Brasil pode ter escola pública e privada, né? Institucional? Não tem nada de direito institucional, né? Sobre instituições. Universal? Não, não é um direito universal, né? É um direito aqui no Brasil, porque tem localidade também em outros países que não é assim. Então, gente, não queria me alongar muito nessa aula, que essa é uma apresentação para a gente entender como vai ser esse processo, né? Espero que tenha esclarecido um pouco como que vai ser essa jornada nossa. Então, nós vamos trabalhar a obra, depois fazer o simulado dessa obra. A Biblioteca do Capabode também tem um projeto em que todo domingo nós vamos corrigir os simulados e postar para vocês. São simulados gerais que caem as questões exatamente como serão cobradas ali no concurso. 6 de português, 4 de conhecimento sobre contagem, 10 de conhecimentos políticos, pedagógicos e legislação e a redação. A gente só não tem nesse simulado geral a parte específica, porque ele é um simulado para corrigir para todo mundo aí que vai tentar o concurso aí para os cargos de ensino superior. Então, eu também vou mandar para vocês, né, quem está acompanhando essa aula aqui, todo domingo, 10 horas, vai estar disponível aqui a correção desses simulados. Quem tiver interesse em adquirir o simulado antecipadamente, né, ter acesso a esse banco de simulados que a gente trabalha, pode entrar em contato aqui com a gente também, que a gente organiza algo aí que fica bacana. Quem é aluno aí da turma de PEB 1 ou da turma de conhecimentos comum a todos os cargos, já tem acesso a esse material aí diretamente lá no Drive da turma. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que a gente tenha uma jornada aí super produtiva e que a gente se torne parceiro aí, trabalhando junto na rede aí de contagem. Até mais para vocês.